Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Nervosismo bateu desde que eu recebi o convite do Pablo. Já contei um pouco do que aconteceu comigo para outras pessoas, mas não em multidão, só na cultivação de graça que eu fiz. Mas eu fui muito ministrada durante o louvor e acredito que vocês também foram, né? E eu acho que o que mais no louvor ministrou em mim foi: tome o lugar de honra. Então eu disse: Senhor, em tudo, toma o lugar de honra na minha vida, e que as pessoas elas possam também colocar o Senhor em lugar de honra. E eu queria abrir, primeiramente, no livro de Isaías, capítulo 41, a partir do versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Que diz assim: Mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os teus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, e a ti escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E eu quero louvar a Deus e honrá-lo por tudo que Ele fez em minha vida. E no Fire passado, como a Gabi ele falou, Juninho ele falou muitos testemunhos do avô dele. E uma coisa que ele falou e que me chamou a atenção foi: eu quero também viver os meus milagres, eu quero também dar os meus testemunhos, eu quero também viver com Deus ao ponto de ter experiências para contar para outras pessoas. E eu pensei, eu digo: Senhor, eu pedi tanto por isso e passei por isso. E naquele momento eu disse para mim mesma, com uma conversa com o Espírito Santo: sempre que a gente pedir por um milagre, sempre que a gente pedir por um testemunho, nós vamos passar por um processo. O processo ele vai ser necessário. E eu passei. Eu, em 2020, e agora eu vou falar, meu testemunho, eu descobri um câncer no cérebro. Eu estava trabalhando e a princípio era um tumor, né? Eu estava trabalhando e aí foi bem inesperada a forma como eu fui diagnosticada. O médico disse: Dani, você não ia ser diagnosticada nem tão cedo. Você poderia passar anos sem ter apresentação nenhuma da doença. O seu corpo só iria manifestar alguma doença quando já estivesse na fase terminal. E aí não poderia ter mais solução. E ele disse, pela forma como eu expliquei a ele como aconteceu, que realmente foi um milagre eu ter descoberto. E eu estava trabalhando, levei uma pancada muito forte no queixo. E essa pancada, ela deu aquele choquezinho de dor, sabe, bem aguda, como a gente bate o dedo no midinho numa quina, mas bem mais forte, bem mais intenso. E aí eu, né? O choque foi senti uma pancada no queixo, de imediato a minha mão entronchou. Minha mão entronchou e eu fiquei abismada naquele momento, porque nunca tinha acontecido isso. Depois eu apaguei, só vim saber por relatos de terceiros que eu convulsionei, me levaram para uma emergência, enfim, fizeram exame, tem uma massa no meu cérebro. E a partir dali, né, vamos investigar o que é. Fiz ressonância. Tem um tumor aí, não sabemos o grau dele, mas vamos ter que fazer uma cirurgia. E possa ser que você não precise de mais nenhum tratamento. Tá bom. E por que a mão entronchou? Ele explicou que a parte sensitiva da face, aí vocês vão entender o mistério de Deus. A parte sensitiva da face, no local onde eu levei a pancada, está bem perto da parte motora da mão, onde o tumor estava alojado. E por conta dessa pancada, o estímulo chegou naquela região e mostrou que tinha algo ali que não era para estar. E por conta disso, a minha mão entronchou, e aí foi quando eu convulsionei, enfim, abri o quadro clínico.
E aí o procedimento era cirurgia, então vamos lá. E eu recebi todas as informações com 24 anos, né? É um diagnóstico que você não espera, que ninguém espera em qualquer idade. Imaginem no auge das suas conquistas, que eu me sentia assim. Eu estava trabalhando no emprego que eu amava, que amo, inclusive. Estava terminando minha faculdade. Estava no meu melhor momento com Deus, servindo. Minha família bem, meus amigos bem, sabe? Aquele momento que, tipo, Senhor, nada pode acontecer, tá tudo ótimo. E aí aconteceu isso, e quando aconteceu, eu fiquei incrédula. Eu não acreditava que isso estava acontecendo comigo. Eu não acreditava que eu, Senhor, que caminho há mais de 10 anos contigo, acontecer isso comigo. Eu te sirvo, Pai. Eu oro todos os dias, eu faço jejuns, eu canto, eu te adoro. Eu sigo uma vida debaixo da tua presença. E antes de eu me encontrar com Ele, antes de eu ter a minha vida com Cristo, eu nunca fui uma pessoa desgarrada para ter testemunhos, como eu vi muitos aqui, né? Que teve uma vida, passou por tantas coisas e o Senhor resgatou. O Senhor foi lá como a ovelha perdida e foi lá e tirou do lamaçal, cuidou, restaurou e está usando para a glória dele. Não, eu não tinha esse testemunho. Eu me converti porque eu fui simplesmente chamada por Ele. Quando eu percebi, eu já estava lá no altar, aceitando Ele. Mas toda a minha vida eu fiquei, Senhor, não tenho nenhum testemunho, não tenho nada assim para dizer, sabe? E aí veio, né, 2020. Mas o que eu fiquei ali foi uma semana, gente. Uma semana que eu ficava sem saber que aquilo, sem saber como seria, como eu iria agir, como eu iria proceder depois, o que eu iria esperar. E barganhando com Deus. Claro, Senhor, eu não acredito que eu estou passando por isso. Poxa, tantas pessoas aí você começa a apontar o erro dos outros. Você não quer se colocar nessa situação, né? E aí, como um bom pai que corrige, que aponta os erros, ele disse, e por que com você não? O que é que você tem de diferente que com você não pode ser? Você vai passar por aflições, como eu passei, mas eu venci. E ele ministrava isso no meu coração e essa palavra foi a que veio, sabe? Foi a passagem toda a Bíblia que eu me agarrei, porque foi um momento em que Israel estava sempre peregrinando pelo deserto e passando por situações, e o Senhor sempre ministrando, cuidando, fazendo milagres. E o Senhor sempre validando, Israel, eu sou o Senhor, eu estou com você, então não temas, eu estou contigo. E aí eu disse, tá bom, Deus. Olhava os exames, eu tive que botar, irmãos, os exames na minha frente, para olhar as imagens, ver o meu cérebro lá, a imagem, a mancha e dizer, não, isso aqui está em mim. Não está em outra pessoa, é meu. Então, quando a realidade caiu e eu aceitei, eu disse, bem, agora vamos lá, né, Deus? O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma. Eu vi o Senhor fazer isso. Eu já escutei tantos testemunhos de pessoas que tiveram um exame com um diagnóstico e depois fizeram novamente e não tinha mais aquele diagnóstico. A pessoa nem precisou passar por nenhum tratamento porque ela foi curada. Então, glória a Deus, eu sei que isso vai acontecer comigo e ali a minha fé já foi. E eu orando, sendo que até a cirurgia, que levou 3 meses, que eu fiquei esperando, porque até isso Deus providenciou, a questão da cirurgia, porque eu tinha um plano recém-adquirido. Então, toda a carência para exames, cirurgias, quando eu fui consultar, não tinha carência nenhuma. Então, eu já comecei a ver os milagres do Senhor desde o início. E aí, fui fazendo os exames e continuava lá. Nem aumentava e nem diminuía. E eu lá, não, Senhor, até essa cirurgia o Senhor vai providenciar a cura. Até o último exame da cirurgia eu não vou precisar fazer porque o Senhor vai me curar. E eu fui fazendo os exames, eu acho que eu fiz uns 2 ou 3, 4, não me recordo. E foi quando eu vi que não, eu ia fazer cirurgia.
E aí foi quando eu entendi que Ele poderia me curar, Ele poderia me libertar daquilo, mas Ele também poderia me fazer passar pelo processo. E quando eu entendi que Ele queria que eu passasse pelo processo, que eu fiz essa cirurgia e não sabia como eu ia ficar depois, eu disse, então tá bom, Deus. Se o Senhor quer que eu passe pela cirurgia, eu vou passar. Mas eu também sei que o Senhor vai providenciar tudo, porque até aqui o Senhor providenciou. Até aqui o Senhor me sustentou. Então, a pandemia ela começou em março, acho que 2 semanas depois eu tive o diagnóstico. E o Senhor, Ele proveu todas as coisas. Ele proveu o plano de saúde que cobriu todos os custos. Ele proveu meu apoio emocional e familiar, porque com a pandemia tudo foi fechado, todo mundo estava em casa. Então, eu tive o consolo do meu irmão, da minha cunhada, da minha mãe, de amigos que o tempo todo, mesmo não podendo estar presentes, se faziam presente. E com isso, eu consegui ver Deus em cada detalhe. Eu consegui ver Deus em cada detalhe. E, irmãos, se para as pessoas que, por conta da pandemia, teve que deixar de fazer as coisas, não podia sair para trabalhar, no meu caso, eu não podia nem dormir só. Então, eu era uma pessoa bem ativa, fazia atividade física, trabalhava, dirigia, saía de manhã, só chegava à noite e ficava rodando pelo mundo, fazendo N coisas. E, de repente, tudo foi tirado. Não podia dirigir, não podia dormir só. E em tratamento, que um tratamento até a cirurgia era só engordando, engordando, engordando. Então, eu peguei 16 quilos no total em 3 meses. Eu saí de, acho que 68 quilos para 86, alguma coisa do tipo. Então, também foi algo muito complicado naquele momento, porque eu não me reconhecia quando me olhava no espelho. Era literalmente outra pessoa. Mas, até isso, o Espírito Santo, ele me trouxe uma paz e um entendimento de que aquilo era passageiro, de que aquilo não iria ser o marco da minha vida, que não iria ser para a morte, que eu iria passar pelo processo. Então, eu me agarrei a isso e pronto, fiz a cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia, então, bênção, o médico disse, Dani, dependendo do resultado, é só acompanhar com imagens e tudo mais. Mas foi para a biópsia. Quando foi para a biópsia, foi constatado que esse tumor ele tinha uma mutação. E essa mutação poderia fazer com que ele voltasse, se desenvolvesse e fosse para um grau, o pior grau que tem. E aí ele disse, a gente vai ter que fazer rádio e químio. Então, você vai entrar no tratamento completo. E aí, tá certo. E aí, mais uma vez, aquela caída. Mais uma vez, me levantei. E aí eu digo, Senhor, se o Senhor está comigo, então vamos lá, eu vou passar por isso. E foi... Eu me vi, irmãos, como o povo de Israel, sabe, lá no deserto. Que todos os dias tinham que passar por provações, mas que todos os dias eles tinham milagres. Porque a cada passo eu via a mão de Deus sobre todas as coisas. E aí, a minha médica fez o tratamento, disse, Dani, vamos fazer um tratamento agressivo, porque é um tumor agressivo. E a gente tem que usar todos os recursos que a medicina pode lhe oferecer. E eu, glória a Deus por isso, mas o médico disse que foi uma das cirurgias mais tecnológicas, porque, irmãos, se qualquer erro ali, eu poderia não ter mais o movimento da minha mão, porque ele mexeu justamente nessa área. Inclusive, quando eu saí da cirurgia, eu não movimentava ela, que foi a mão direita. E para a glória de Deus, ela está aqui, sabe? E quando o meu médico disse, Dani, esse tumor, você não iria descobrir ele nem tão cedo, porque ele está pequeno, ele não está influenciando em nada. E todo o contexto, para eu descobri-lo, eu vi a glória de Deus, sabe? Eu vi a glória de Deus. E eu me questionei depois, porque toda vez que a gente passa por um processo, toda vez que a gente passa por alguma prova, a gente sempre pergunta, né? Para que isso, Deus? Para que aquilo? Eu acho que
não mereço passar por isso, mas se eu estou passando, então, o que é que isso vai acontecer? Então, eu me questionava muito. Eu entregava a Deus coisas que eu queria que acontecesse na minha família, na minha vida, e eu não via acontecer. E aí, quando eu não vi que não aconteceu nada externo a mim, eu entendi que era eu que precisava ser tratada nesse processo. Era eu que precisava conhecer o Deus não apenas soberano, não apenas Senhor, mas um Deus que é Pai. E que Ele provê todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas. Então, nesse período, eu vi mais de Deus. Eu senti muito mais de Deus do que todos os anos passados. Claro que eu tive experiências, mas hoje eu posso dizer que Deus, Ele não é apenas Senhor que está lá no céu, sabe? Ele é o meu Pai. Porque Ele cuidou de mim. Ele usou pessoas para cuidar de mim. E Ele usou a medicina para isso. E eu entendi, Pai, se o Senhor não quiser eu me curar de um dia para o outro, amém. Mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas eu sei que se for para passar pelo processo, eu vou passar pelo processo. E depois, né, eu tentei fazer uma relação, né, para não esquecer, porque são muitas coisas que aconteceram. Mas eu segui o tratamento, que foi mais de um ano de químio. E eu disse, Senhor, eu já estou curada. Vou passar pelos tratamentos, por todo o protocolo que pessoas com câncer têm que passar, mas eu já estou curada. E todo mês eu ia para minha médica, todo mês eu era avaliada. E não, está tudo bem. Está tudo tranquilo. E todo mundo, na pandemia, preocupado com imunidade, preocupado com contágio. As minhas taxas não baixaram em nenhum momento. Então, uma pessoa que estava fazendo tratamento de câncer em uma pandemia, não teve nenhuma das suas taxas baixas. E a minha médica olhava para mim, Dani, eu não sei nem o que a gente vai fazer aqui na consulta, porque não tem nada para eu falar para você, está tudo ótimo, está tudo bem, vamos seguir mais um tratamento, mais um mês de tratamento, mais uma sessão. E aí, glória a Deus por isso, mas eu disse, doutora, eu já estou curada, tá? Inclusive, no meu aniversário, eu ainda estava em tratamento, gente. Então, isso aí era como eu estava após cirurgia, minha cara bem inchada. E eu digo a vocês que eu estava crendo na cura antes mesmo dos médicos falarem. Eu estava crendo tanto na cura que eu fiz um culto de ação de graça, sabe? Eu disse, Senhor, sabe, em março, no dia 20 de 2020, eu renasci. A gente tem um nascer de novo, né, nas águas, mas eu nasci novamente nessa data que eu descobri esse tumor. E eu fiz a culto de ação de graça porque eu disse, Deus, eu não preciso que o médico diga que eu estou curada para eu declarar minha cura ou para agradecer por isso. Então, eu fiz. E isso foi em novembro. E aí, quando foi em janeiro, na minha consulta, uma das minhas consultas e sessões para a químio, já tinha terminado, inclusive. E aí, ela disse, Dani, você está curada, não tem mais atividade de doença. Quando eu fiz esse último exame, né, em janeiro, as imagens mostrou isso, não tinha mais atividade de doença. E eu confesso a vocês que, quando ela falou aquilo, eu ainda fiquei surpresa. Mas foi uma surpresa de tipo, Senhor, agora ela veio falar isso, sabe? Agora. Mas foi bom, porque ao decorrer de todo o processo, que até hoje eu sou acompanhada, e eles falam, Dani, os seus exames, eles sempre mostram uma progressão, e é um resultado muito bom. E, gente, quem me acompanhou durante o meu processo, eles viram que não parecia que eu estava doente. Sabe, não parecia, porque Deus, Ele me trouxe uma paz tão grande que só a paz dEle mesmo, que é inexplicável. Não tem como eu falar para vocês como é que uma pessoa, em sua juventude, sai de um ponto
da vida e vai para outro e tá bem, sabe? Eu acho que as pessoas elas só viam que eu estava doente por conta que eu mudei fisicamente e, e porque eu tive que raspar a cabeça, né? E até esse momento foi, não digo que foi doloroso para mim, porque o Senhor já tinha tratado essa parte da minha vida em um momento, mas foi doloroso. Foi doloroso porque eu não queria usar o lenço. Eu não queria sair nas ruas e as pessoas dizerem, ela está com câncer, nossa, coitada, está passando por uma prova, sabe? Eu não queria isso. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim e taxassem como, ela está doente, sabe? Porque nem gripar, eu gripava, minha gente. Então, quem dirá, sabe? Enfim. E aí, o Senhor me ministrou em relação a isso. Ele falou, Dani, todas as vezes que eu fiz um milagre, as pessoas, elas saíam para contar. Elas saíam para mostrar que foram curadas. E esse lenço, ele vai ser isso, ele vai representar isso. Que você está sendo curada. Que você está passando pelo processo de cura. E tá bom. Então eu fui, raspei a cabeça. Meu irmão também raspou. Eu tive amigos que rasparam também. E o pessoal do meu trabalho, que estavam comigo, né, em todos os momentos, lá do setor, todos os meninos rasparam também, mandaram uma foto para mim. E eu olhava para aquilo ali e eu digo, Senhor, se isso não é o teu amor, eu não sei mais o que é. Porque, gente, eu vivi o amor de Deus através das pessoas ao meu redor. E eu digo a vocês, a rede de apoio, ela é muito importante, sabe? Tem uma frase que diz assim, quem estará ao seu lado nas trincheiras? E outra pessoa pergunta, isso importa? E a pessoa responde, sim, mais do que a própria guerra. Trincheiras é como se fosse um buraco, que as pessoas, os soldados ficam como uma cobertura, como uma barreira para se protegerem. Só que aí do lado dele também tem que estar uma pessoa que vai estar apoiando e vai estar fazendo a cobertura para ele, caso ele precise se deslocar. E quem vai estar ao seu lado quando você estiver passando por uma prova? É uma pessoa que vai fortalecer a sua fé? É uma pessoa que vai dizer, Dani, bora lá, isso aí, bola para frente, vai. Você vai passar por isso, estamos aqui com você. Sabe? É uma pessoa que vai dizer, quando você estiver passando por um problema financeiro, vai chegar e vai lhe dar alguma orientação, vai chegar e vai mostrar um caminho, vai dizer, olha, tem outros caminhos para você sair dessa situação. É uma pessoa que vai estar ao seu lado, que quando você passar por um processo, ou uma prova no seu casamento, ela vai dizer, eu vou orar por você, vamos ver como é que a gente vai poder fazer isso, vamos pedir intervenção do Senhor, vai dizer, se separa, já está fadado mesmo. Sabe? Quando você quer sair para curtir, quer sair para se demandar no mundo e fazer as vontades da carne, as vontades da sua alma, vai ter uma pessoa na sua vida que vai dizer, vamos para a igreja, olha, vamos lá, ou então, olha, orei por você, sabe, aqui tem uma palavra de Deus para você. Você tem essa pessoa na sua vida, sabe, porque eu tive, e eu louvo a Deus por elas, sabe. Um outro momento da minha vida que foi, digamos, frustrada, assim, sabe? Que eu fiquei muito frustrada, gente. Foi a minha atividade física. Eu faço crossfit, então eu não podia mais fazer, não podia nem caminhar. E aí eu saí bloqueando todos os meus amigos que estavam treinando. Porque toda vez que eu olhava, e o Instagram, ele é uma ferramenta para te abençoar, ou para te amaldiçoar. Ele é uma ferramenta importante para você levar a palavra de Deus, levar coisas boas para as pessoas, ou você pode ser contaminado ao ponto de você morrer espiritualmente. E naquele momento eu queria ver e estar perto de pessoas que me fortalecessem. E aí quando eu olhava o Instagram, só modelos, um corpo que eu já não estava mais. E aí eu digo, Senhor, não vou estar vendo isso. Aí eu vi os meus amigos treinando e postando, eu também não vou ver isso. Saí bloqueando todo mundo, sabe? E fiquei vendo aquilo que naquele momento me fortalecia. E eu falei isso para eles depois. Mas eu não achava que eu ia voltar a treinar, sabe?
Eu achava que, tipo, beleza, eu vou passar por tudo isso, eu vou levar uma vida normal, e glória a Deus, amém. Só que aí o Senhor, Ele restituiu tudo na minha vida de novo. E como está na palavra, né, a glória da segunda casa é a maior que a da primeira. E em tudo na minha vida foi assim. As amizades, desde antes até hoje, inclusive tem pessoas aqui que passaram comigo, que estiveram comigo. Mas eu não achava que eu ia voltar a treinar, que eu não ia competir, enfim. E aí eu voltei. E voltei a treinar e fui para a minha primeira competição. E eu fui abençoada em ganhar em terceiro lugar com a minha dupla. E no final de tudo, e eu nem esperava, a galera, os meus amigos começaram a falar, olha, ela foi curada de um câncer em 2020, começaram a falar lá, sabe? E a pessoa que estava à frente do evento, ela disse, como é? E você está aqui? E aí ela me deu o microfone e eu fiquei, Deus, o que é que eu vou falar para essas pessoas que eu não sei nem se elas acreditam no Senhor? Mas eu falei, eu disse, ó, eu não achava que eu poderia estar aqui, porque aconteceu isso comigo, mas eu estou, e eu entendo que 2020 foi um ano em que muitas pessoas tiveram perdas, foi um ano difícil para muitas pessoas, e eu acho que tem sequelas até hoje, mas o que eu recebi do Senhor, eu falo para vocês que Ele venceu. Ele passou por provações, mas Ele venceu. Eu passei por essa provação e nele eu estou aqui. Então, eu vi ali também um momento, sabe, de eu falar dele, sabe, dizer que, poxa, o Deus que fez milagres lá atrás, lá no deserto, lá atrás, Ele é o mesmo que faz hoje, sabe? O Jesus que curou um cego, Ele é o mesmo que pode te curar hoje, não importa qual é a sua enfermidade, sabe? E recentemente eu fui ministrada e uma coisa que eu tenho comigo, né? Quem mais precisa ouvir seu testemunho é você mesma. Então eu sempre olho o que aconteceu para me lembrar de o que Deus fez e saber que Ele pode fazer muito mais. E quando o Juninho contou os testemunhos, eu só fiquei na minha mente, Senhor, eu não quero só parar nesse testemunho. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, devocional. E foi uma passagem que eu quero falar aqui com vocês. Que foi em João capítulo 11. João capítulo 11, a partir do capítulo 4. Eu acho que está aqui. É a passagem, irmãos, no capítulo 11 de João, a partir do 4, mas um contexto, né? É quando Lázaro ele está doente e as irmãs de Lázaro vão chamar Jesus, vão falar para Jesus que ele estava doente, que precisava que ele fosse lá visitá-los. E quando eu li, o que me chamou a atenção foi o versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E nessa história, né, Lázaro, ele morreu. Ele passou pelo processo de morte. Ele não precisava passar pelo processo de morte. Ele poderia ser curado naquele momento se Jesus fosse. Mas Jesus não quis ir. Ele disse, eu não vou agora, eu vou depois. E porque ele sabia que ele poderia curá-lo ali, um enfermo, mas ele não queria isso, ele queria ressuscitá-lo. Ele queria tirar, sabe, da morte. E esse milagre seria um dos maiores que ele já tivesse feito ali. Então, aquela doença não foi para a morte, a minha doença não foi para a morte, foi para a glória de Deus. Porque eu poderia não estar aqui hoje, eu poderia não estar falando com vocês hoje. Minha mãe poderia estar lembrando da filha que teve, mas glória a Deus, que Deus, Ele olhou para mim.
E eu creio que assim como Ele agiu em mim, fez um milagre em mim, Ele quer fazer um milagre na sua vida, sabe? Dê o lugar de honra a Ele. É isso que eu quero dizer a vocês, sabe? Que coisas que vão passar, coisas que vocês vão passar, tribulações, peregrinações, desafios, até mesmo morte de projetos, de sonhos, sabe? Ele pode ressuscitar, sabe? Ali foi a vida literal de Lázaro que ele ressuscitou. Mas são sonhos que a gente tem, que já estão mortos, sabe? São coisas que a gente deseja e a gente acha que nós não somos capazes de realizar, porque a gente se confia na nossa própria força. E a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas em Deus a gente consegue. Porque se eu estou aqui hoje, foi porque Ele me trouxe até aqui, Ele me sustentou e Ele me curou. E eu quero agradecer e louvá-lo por todas as coisas. E é isso, sabe? Que o Senhor, Ele possa alcançar o coração de vocês. Que o Senhor possa alcançar o ponto de que vocês possam não querer mais nada além de estar nele e buscar nele aquilo que só Ele pode dar. Não queira buscar de terceiros, algo que só vem de Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade por esse momento.